Patrícia nunca imaginou que a pessoa em quem mais confiava destruiria tudo o que ela amava. Traída por seu próprio irmão, ela carregou uma mágoa que parecia impossível de curar, até que um acidente trágico a colocou diante de uma escolha: continuar prisioneira do rancor ou liberar o perdão que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas será que ela seria capaz de perdoar aquele que arruinou sua família? Era uma manhã iluminada por um céu azul sem nuvens. Patrícia, uma jovem de 29 anos, acordava cedo todos os dias para preparar o café da manhã para seus pais. A casa onde moravam era simples, mas acolhedora. Um aroma de pão fresco e café tomava conta da cozinha, onde as paredes eram decoradas com pequenos quadros religiosos, lembranças da fé da família. "Bom dia, mãe", Patrícia disse animada, ajudando Dona Margarida a colocar a mesa. Seu pai, seu Augusto, chegou logo depois com um sorriso tranquilo, carregando o jornal como fazia todos os dias. A vida da família era tranquila. Patrícia trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa local, enquanto seus pais, já aposentados, aproveitavam a companhia um do outro e as pequenas alegrias do dia a dia. Marcos, o irmão mais velho de Patrícia, era a estrela da família. Com 34 anos, ele sempre fora visto como determinado e ambicioso. Desde jovem, sonhava em ser empresário, alguém que mudaria a história da família com sua inteligência e carisma. "Patty, você precisa acreditar em mim", disse ele em uma conversa recente. "Logo vou fechar um negócio que vai mudar tudo. Quero ver vocês vivendo melhor, sem preocupações." Embora Patrícia admirasse o irmão, também percebia sua pressa em conseguir sucesso. Ele sempre falava sobre grandes ideias e negócios arriscados. Apesar disso, o amor entre os dois era palpável, construído em anos de convivência e momentos especiais. As noites em família eram as favoritas de Patrícia. A mesa de jantar se transformava em um lugar de risadas, histórias e orações. Dona Margarida sempre agradecia pelo dia que passou, enquanto seu Augusto dava conselhos sábios aos filhos. "Não há nada mais importante do que mantermos nossa fé e estarmos unidos", dizia ele. Marcos, embora sempre com pressa, fazia questão de estar presente. Era um momento sagrado para a família, uma pausa em meio à correria da vida. Apesar do clima harmonioso, Patrícia começou a notar algo diferente em Marcos. Ele parecia mais ansioso, recebia ligações que atendia em voz baixa e passava horas no celular. "Está tudo bem, Marcos?", perguntou ela em uma tarde. "Claro, Patty. Só estou ocupado. Não se preocupe", respondeu ele, com um sorriso que não convencia. Patrícia tentou ignorar aquela sensação incômoda. Afinal, Marcos sempre fora alguém confiável. Mas no fundo, algo lhe dizia que havia mais naquela história. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Patrícia sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. O silêncio parecia falar com ela, trazendo uma sensação de inquietação que ela não conseguia explicar. "Deus, obrigada pela minha família. Por favor, nos proteja de qualquer mal que possa estar por vir", orou em silêncio. Ela não sabia, mas aqueles dias de paz estavam prestes a acabar. Os dias começaram a passar de forma diferente. Marcos, normalmente seguro e expansivo, parecia cada vez mais tenso. Ele saía de casa mais cedo e voltava tarde da noite, muitas vezes sem dar explicações. Patrícia começou a notar mudanças no irmão que antes passavam despercebidas. "Marcos, você não vai jantar com a gente de novo hoje?", perguntou Dona Margarida com uma ponta de tristeza na voz. "Não posso, mãe. Tenho algumas reuniões importantes, mas eu prometo que tudo isso vai valer a pena", respondeu ele, apressado, saindo antes que alguém pudesse perguntar mais.
Patrícia tentou se concentrar no trabalho, mas a inquietação não saía de sua mente. Havia algo que Marcos não estava contando. Uma tarde, enquanto verificava suas próprias finanças, Patrícia notou uma movimentação incomum em sua conta. Pequenos valores haviam sido retirados nos últimos meses, sem que ela lembrasse de ter autorizado. Loucura minha ou alguém está usando minha conta? Pensou, franzindo a testa enquanto analisava os extratos. Ela imediatamente ligou para o banco. Após explicar a situação, o atendente mencionou algo que a fez gelar. A retirada foi feita por um contrato eletrônico com sua assinatura digital, senhora Patrícia. Se precisar, podemos encaminhar os detalhes. Patrícia desligou o telefone com o coração acelerado. Ela não tinha assinado nada. Quem poderia estar fazendo isso? Naquela noite, enquanto Marcos jantava com a família pela primeira vez em semanas, Patrícia não conseguiu evitar confrontá-lo. Marcos, posso falar com você depois do jantar? Perguntou ela, tentando parecer casual. Ele hesitou por um momento, mas concordou. Quando ficaram a sós, Patrícia foi direta. Você sabe de algo sobre movimentações na minha conta bancária? Porque eu recebi informações sobre um contrato com a minha assinatura, mas eu nunca assinei nada. Marcos piscou, claramente pego de surpresa. Pati, por que você está perguntando isso? Claro que não fiz nada. Ela olhou nos olhos do irmão tentando enxergar a verdade, mas havia algo em sua expressão que parecia hesitante. Ok, se você diz, mas se descobrir algo, me avise. Incomodada com o que descobriu, Patrícia resolveu compartilhar suas suspeitas com os pais. Eu não sei como dizer isso, mas acho que Marcos está envolvido em algo que não quer nos contar, disse ela, enquanto os três conversavam na cozinha. Seu Augusto balançou a cabeça. Marcos pode ser impulsivo, mas ele nunca faria algo que prejudicasse a família, Patrícia. Eu espero que você esteja certo, pai, mas alguma coisa não está certa e eu sinto isso. Dona Margarida colocou a mão no ombro de Patrícia. Confie em Deus, minha filha. Ele vai nos mostrar o que fazer. Naquela noite, Patrícia ajoelhou-se ao lado da cama com lágrimas nos olhos. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas sinto que algo está errado. Por favor, mostre-me a verdade e me ajude a lidar com isso. Eu não quero perder a paz na minha família. Enquanto orava, sentiu uma leve paz tomar conta de seu coração, mas as dúvidas ainda permaneciam. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer continuava a rondá-la. Era uma manhã comum quando o telefone de Patrícia tocou. Do outro lado da linha, uma voz formal a surpreendeu. Senhora Patrícia, aqui é Carlos Andrade, do escritório jurídico Almeida e Silva. Estou entrando em contato em nome de alguns credores. Precisamos discutir sobre o pagamento de um contrato assinado por você. Patrícia franziu a testa, tentando entender. Desculpe, mas acho que houve um engano. Não assinei nenhum contrato. O contrato está registrado com sua assinatura digital, senhora. O valor total devido ultrapassa 150 mil. Por favor, precisamos de sua posição antes que medidas legais sejam tomadas. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Eu não fiz isso, murmurou, desligando o telefone com as mãos trêmulas. Patrícia foi até a casa onde Marcos costumava passar as noites, determinada a obter respostas. Ele estava lá, sentado em frente ao computador, parecendo cansado. Marcos, precisamos conversar. Agora, disse ela, entrando sem se anunciar. Pati, calma. O que aconteceu? Ela jogou os papéis que imprimira do banco na mesa. Isso aconteceu. Você assinou contratos em meu nome? Ele desviou o olhar, mas o silêncio respondeu por ele. Marcos, como você pôde fazer isso? Eu confiei em você.
Patty, ouve-me. Ele levantou-se desesperado. Eu fiz isso porque tinha certeza de que o negócio daria certo. Era uma oportunidade única, mas as coisas saíram do controle. Eu ia pagar tudo de volta. Você destruiu a nossa família por causa de sua ganância, gritou Patrícia, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não quero mais saber de você. Ela saiu de lá, sentindo uma mistura de raiva e desespero que parecia sufocá-la. As consequências vieram rápido. Os credores agiram e, em pouco tempo, a casa onde Patrícia e seus pais moravam foi confiscada. Eles foram obrigados a se mudar para um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade. Patrícia ajudava seus pais a empacotar suas coisas, tentando manter a compostura enquanto sua mãe chorava baixinho. Eu nunca imaginei que terminaríamos assim, lamentou Dona Margarida. Vamos superar isso, mãe. De alguma forma, vamos conseguir, respondeu Patrícia, embora ela própria não soubesse como. A relação entre Patrícia e Marcos chegou ao ponto de ruptura. Ela bloqueou o número do irmão e recusava-se a atender às suas ligações ou mensagens. Ele destruiu tudo, desabafou para uma amiga da igreja. Eu nunca vou conseguir perdoá-lo. Patty, eu sei que é difícil, mas você já pensou no que Deus espera de você? Deus sabe o quanto eu estou ferida. Isso é imperdoável. A mágoa tomou conta de Patrícia e, mesmo frequentando a igreja, ela se sentia cada vez mais distante da presença de Deus. Certa noite, enquanto ajeitava os últimos móveis no pequeno apartamento, Patrícia olhou ao redor e sentiu uma tristeza profunda. Tudo que sua família havia construído parecia ter desaparecido em um piscar de olhos. Ela se sentou no chão do quarto e começou a chorar. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu não entendo. Apesar de todo o seu sofrimento, uma pequena voz dentro dela parecia sussurrar. Perdoe, mesmo quando parece impossível. Patrícia balançou a cabeça, recusando-se a aceitar a ideia. Para ela, o que Marcos havia feito era imperdoável. No domingo, Patrícia foi à igreja, mas sentia-se desconectada. Durante o louvor, sua mente estava em outro lugar, relembrando a crise que a família enfrentava e a traição de Marcos. Quando o pastor começou a pregar, suas palavras captaram a atenção dela imediatamente. Perdoar não é esquecer o que fizeram contra você. Perdoar é abrir a porta da prisão que te mantém cativo. E muitas vezes essa prisão não é para quem te feriu, mas para você mesmo. Patrícia cruzou os braços, como se tentasse se proteger. A mensagem parecia dirigida diretamente a ela. O perdão não minimiza o erro, mas liberta o coração para que Deus possa agir, continuou o pastor. Enquanto ele falava, Patrícia começou a lutar internamente. Sua mágoa era justificada, mas algo nas palavras dele mexeu com ela. De volta ao pequeno apartamento, Patrícia sentou-se no sofá, olhando para a Bíblia que havia deixado sobre a mesa. Ela não conseguia abrir. A mágoa pesava mais do que sua fé naquele momento. Deus, o Senhor viu o que ele fez. O Senhor sabe como ele destruiu nossa vida. Como posso perdoá-lo? Isso é pedir demais. Mesmo assim, a frase do sermão ecoava em sua mente. Era como se Deus estivesse insistindo que ela precisava dar o primeiro passo, mas Patrícia não sabia por onde começar. 2 dias depois, Patrícia estava no trabalho quando recebeu uma ligação urgente. Era Dona Margarida, com a voz trêmula. Patrícia, sua tia ligou. É sobre o Marcos. Ele sofreu um acidente de carro, está no hospital e parece que é grave. O coração de Patrícia disparou. Ela não sabia como reagir. Raiva, preocupação e tristeza se misturavam dentro dela. Ele vai ficar bem? Os médicos disseram que ele está em estado crítico. Não sabemos mais nada ainda.
Patrícia desligou o telefone e sentou-se em silêncio por um momento. A imagem de Marcos, seu irmão confiante e cheio de vida, agora em uma cama de hospital, era quase impossível de acreditar. Patrícia passou horas pensando no que deveria fazer. Ela sabia que sua mãe esperava que fosse ao hospital, mas seu coração ainda estava ferido. Por que eu deveria ir? Ele causou tudo isso. Ele merece enfrentar as consequências sozinho, murmurou para si mesma. Ainda assim, algo dentro dela não a deixava em paz. Era como se uma voz insistente dissesse: vá, não é sobre ele, é sobre você. Naquela noite, Patrícia ajoelhou-se ao lado da cama e orou: Deus, eu não sei o que fazer, eu não quero perdoá-lo. Mas se é isso que o Senhor quer de mim, me dê força. Só o Senhor pode me ajudar. No dia seguinte, Patrícia decidiu ir ao hospital. Cada passo até a entrada parecia um peso enorme. O cheiro de antisséptico, o som de máquinas e passos apressados dos médicos criavam um ambiente frio e desconfortável. Ela finalmente chegou ao quarto onde Marcos estava. Ao vê-lo na cama, com tubos e máquinas monitorando sua vida, Patrícia ficou paralisada. O homem confiante que ela conhecia parecia tão frágil e vulnerável. Meu Deus! Sussurrou com lágrimas nos olhos. Ela não sabia o que dizer ou fazer. Ficou ali, olhando para ele, enquanto uma mistura de sentimentos a invadia. Patrícia permaneceu ao lado de Marcos por vários minutos, incapaz de dizer algo. Ele parecia tão diferente. Sua pele pálida, os olhos fechados e o corpo imóvel faziam parecer que ele já não era mais o homem forte que ela conhecia. Você não devia estar aqui sozinha, disse Dona Margarida, entrando no quarto com seu Augusto logo atrás. Eu precisava ver ele, respondeu Patrícia sem tirar os olhos do irmão. Mãe, ele vai sobreviver? Os pais se entreolharam, sem saber o que dizer. O silêncio deles era mais pesado do que qualquer palavra. Quando os pais saíram para falar com os médicos, Patrícia finalmente se aproximou de Marcos. Ela pegou a mão dele, sentindo sua pele fria, e fechou os olhos. Eu não sei se você consegue me ouvir, começou ela com a voz trêmula. Mas eu preciso dizer isso. Eu te perdoo, Marcos. As palavras pareciam tão pesadas quanto um caminhão. Mas, ao mesmo tempo, um alívio começou a surgir em seu coração. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu preciso seguir em frente. Deus me perdoa todos os dias, e eu quero fazer o mesmo por você. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela falava. Um sentimento de paz, que ela não sentia há muito tempo, começou a preencher seu coração. Enquanto Patrícia ainda segurava a mão de Marcos, algo inesperado aconteceu. Ele apertou sua mão levemente. Ela arregalou os olhos, surpresa. Marcos? Perguntou ela com a voz entrecortada. Os olhos dele se abriram lentamente e lágrimas começaram a escorrer pelas laterais de seu rosto. Embora ainda estivesse fraco e incapaz de falar, aquele pequeno gesto foi suficiente para Patrícia entender que ele a ouviu. Obrigada, Deus, sussurrou ela emocionada. Nos dias seguintes, Marcos começou a apresentar sinais de melhora. Patrícia o visitava regularmente e, mesmo ainda fraco, ele tentou se comunicar. Pati, desculpa, disse ele em uma das visitas, com a voz baixa e rouca. Patrícia segurou sua mão novamente e balançou a cabeça. Já passou, Marcos. O importante agora é que estamos juntos. Eles passaram horas conversando, relembrando momentos do passado e até rindo de pequenas coisas. Pela primeira vez em anos, Patrícia sentiu que estava recuperando o irmão que tanto admirava. Uma semana depois, a família inteira se reuniu no quarto de hospital de Marcos. Ele ainda estava em recuperação, mas conseguia falar e sorrir.
Eu queria pedir perdão a todos vocês, disse ele emocionado. Eu errei muito. Fui egoísta e coloquei minha ganância acima da nossa família, mas estou disposto a mudar se vocês me derem a chance. Dona Margarida e seu Augusto estavam com os olhos cheios de lágrimas. Nós te perdoamos, filho, e estamos aqui para você, disse seu Augusto. Patrícia pegou as mãos de todos e sugeriu que orassem juntos. Eles agradeceram a Deus pela vida de Marcos, pela restauração da família e pelo perdão que finalmente os uniu novamente. Meses se passaram desde o acidente de Marcos. Ele agora estava em casa, ainda em recuperação, mas com uma nova postura. O homem que antes era arrogante e apressado, agora era humilde e paciente. Patrícia e seus pais haviam conseguido se adaptar ao pequeno apartamento, transformando-o em um lar aconchegante. A falta de bens materiais parecia irrelevante perto da alegria de estarem juntos novamente. Certa manhã, enquanto preparavam o café, Marcos entrou na cozinha com um sorriso tímido. Preciso dizer, eu nunca imaginei que vocês ainda me aceitariam depois de tudo que fiz. Dona Margarida, com os olhos marejados, colocou a mão no ombro dele. Você é nosso filho, e o amor da nossa família é maior do que qualquer erro. Marcos sabia que precisava lidar com as consequências de seus atos. Ele começou a trabalhar em um pequeno emprego que conseguiu através de um amigo da igreja, determinado a ajudar nas despesas da família e a pagar parte das dívidas que acumulou. Eu sei que não vai ser fácil, disse ele para Patrícia em um momento de conversa, mas vou fazer o que for preciso para consertar o que estraguei. Patrícia olhou para o irmão e pela primeira vez sentiu orgulho dele novamente. Ninguém espera que você resolva tudo de uma vez. O que importa é que você está tentando. Um domingo, durante o culto, Patrícia foi convidada pelo pastor a compartilhar sua experiência. Ela subiu ao púlpito com um papel nas mãos, mas não precisou dele. As palavras fluíram direto do coração. Perdoar foi o maior desafio da minha vida. Quando meu irmão nos traiu, eu pensei que nunca seria capaz de olhar para ele novamente. Mas Deus me mostrou que o perdão não é sobre a outra pessoa. É sobre liberar nosso coração para que ele possa agir. A congregação estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Patrícia olhou para Marcos, que estava sentado na primeira fileira, com os olhos cheios de lágrimas. Hoje, minha família ainda enfrenta desafios, mas estamos mais unidos do que nunca. Tudo isso porque Deus nos deu o maior presente, o perdão. Com o esforço conjunto de todos, a família conseguiu alugar uma casa um pouco maior e mais confortável. Não era luxuosa como a antiga, mas era o suficiente para recomeçar. Enquanto organizavam a mudança, Dona Margarida encontrou um álbum de fotos antigas. Eles passaram a tarde relembrando momentos felizes, rindo de histórias e celebrando o quanto haviam crescido juntos. Não importa o tamanho da casa, disse seu Augusto. O que importa é o tamanho do amor que construímos aqui. Naquela noite, Patrícia sentou-se sozinha na varanda da nova casa, olhando para o céu estrelado. Ela respirou fundo, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Obrigada, Deus, disse ela em oração silenciosa. Obrigada por me ensinar a perdoar, por restaurar minha família e por nos dar uma nova chance. Tudo isso é obra tua. Marcos apareceu logo depois e sentou-se ao lado dela. O que foi? Perguntou ele, sorrindo. Estava só agradecendo a Deus, respondeu Patrícia. Eu também, disse ele. Os dois ficaram ali em silêncio, olhando para as estrelas, confiantes de que, com Deus no comando, qualquer recomeço é possível. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma,
Por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.